Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Domingo, o povo brasileiro vai novamente às urnas para escolher seu presidente. E passada a eleição, o governador eleito do Acre vai poder finalmente pensar a transição para o novo governo. Aliás, o governador eleito Binho Marques é o convidado do programa de hoje. Boa noite, Binho. Boa noite, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer meu. Binho, você esteve visitando as cidades acreanas. Claro, agradecendo os votos, a confiança do povo acreano. Como é que foi essa visita? Como é que tem sido a receptividade? Muito boa, muito boa. Eu visitei todos os municípios durante todo esse período, né? Nos 8 anos de governo, a gente sempre esteve presente, viajando, acompanhando projetos. Mas é muito diferente, Jorge, de quando a gente viaja numa missão pública e quando a gente viaja em campanha. O clima é diferente, a disposição das pessoas é diferente, né? É muito mais informal. E na informalidade a gente acaba conhecendo muito mais os municípios. Eu, por exemplo, estou muito mais apaixonado pelo Jurá do que eu já era. Eu sempre achei ali uma região muito bonita, sem dúvida nenhuma, sem demérito a nenhuma região, sem demérito a minha região aqui do Vale do Acre. Eu quero te confessar que a minha paixão aumentou muito, porque é uma região muito bonita. E assim como as diferenças regionais do ponto de vista da geografia, do ponto de vista da floresta, que é diferente, uma é mais densa, outra é mais aberta, as diferenças culturais também são muito bonitas, né? Então, eu estou cada vez mais convencido de que o Acre tem um potencial muito grande. E a gente pode fazer desse lugar aqui, desse pedacinho maravilhoso, não só maravilhoso na Amazônia, mas no planeta, né? A gente vive num ambiente incrível, né? Com um clima bom, com potencialidades interessantes da floresta e também com essa nossa diversidade cultural. Então esse período de campanha foi muito interessante, foi maravilhoso, foi um aprendizado para mim. Eu aprendi muito com o nosso povo, né? O nosso povo tem uma história bonita, mas tem também histórias, não tem só uma história, tem muitas histórias, muitas diferenças interessantes, e a campanha serviu também para que eu pudesse pensar o Acre do futuro. Agora, você falou em campanha, domingo o povo brasileiro volta às urnas para eleger o seu presidente. Essa movimentação do segundo turno chegou às demais cidades acreanas, quer dizer, extrapolou a fronteira da capital? Olha, a campanha presidencial no Acre sempre foi muito morna, nunca empolgou as pessoas, pelo menos desde que eu me entendo por gente, né, e até onde eu pude acompanhar nos relatos da história. Mas a empolgação nunca foi muito grande, exceto um pouco aqui na capital. Mas o estado todo sempre viu a eleição presidencial muito distante. Da mesma forma foi o primeiro turno. O primeiro turno, por mais que a gente tivesse feito uma campanha casada, parecia que tinha um só candidato, o Lula tinha um Binho, né, que era a mesma coisa, era o Gingo, muito casado, o Gingo, os adesivos. Mesmo assim, o povo acreano olha a candidatura a presidente de maneira muito longe. É normal, né, um estado na fronteira, isolado durante muito tempo, e sempre teve uma distância muito grande, né, sempre veio muito para dentro. E a eleição do Lula acabou que teve uma surpresa, né? A gente imaginava que o Lula teria uma votação muito maior aqui. Depois, analisando melhor, a gente verificou que houve uma campanha muito pesada da mídia nacional, com muita fofoca, com muito boato, e o Lula não teve tempo de se defender. E o povo do Acre ficou um pouco desconfiado, acredito. E muita gente não votou no Lula, mas não votou contra o Lula, né? Muita gente votou pedindo o segundo turno. E esse segundo turno está sendo uma maravilha. Eu que achei ruim ter segundo turno no começo, hoje eu estou achando muito bom. E agora a campanha não parou, eu não desci do palanque, né? Domingo foi um dia de eleição, na segunda-feira a gente já estava agradecendo e pedindo voto para o Lula, e até hoje a gente continua trabalhando assim. Domingo, eu estou falando domingo da eleição, lá atrás, o dia 1º de outubro. E nós já estamos perto do novo domingo, da nova eleição, e a gente não parou. A gente está direto na campanha. E eu devo dizer o seguinte, que essa campanha aparentemente não empolgou no primeiro turno, foi empolgante nos candidatos locais. Mas a candidatura nacional, o presidente da República, não foi muito empolgante. Mas nesse segundo turno, a gente está tendo novamente um grande debate. Né, um grande debate. E o que é que está acontecendo? As pessoas estão avaliando o que é melhor para o Acre. Esse tem sido o critério de avaliação para votar no presidente, num ou do outro. Quem votou no Lula vai continuar votando no Lula. Quem votou no Lula já tinha uma ideia muito mais
muito mais cristalizada, muito mais formada a respeito do Lula, manteve os votos. Uma parte que não votou no Lula foi isso que eu já falei. Não votou no Lula porque queria saber o que é que estava acontecendo. E o segundo turno trouxe essa oportunidade. Debate frente a frente, tempo igual dos candidatos, e aí as diferenças se expressaram de maneira mais evidente para o eleitor. O Lula, que terminou a eleição com 7 milhões de votos de diferença, hoje já tem quase 22, 25 milhões de votos de diferença do Alckmin. Está muito à frente do Alckmin, né? Graças a Deus, porque é melhor para o Acre. E tem um terceiro tipo de eleitor, que não votou no Lula também, mas que vai votar no Lula em função do Acre. Pode até não simpatizar muito com o Lula, pode até não simpatizar muito com o PT, até porque algumas pessoas do PT cometeram besteiras em São Paulo, fizeram atos errados, mas isso não tem nada a ver com a figura do Lula, que é isenta disso, que não participa desse tipo de coisa. Essas pessoas que começam a perceber que o Lula não tem envolvimento com esses erros cometidos e começam a perceber que o Lula é melhor para o Acre, essas vão votar no Lula também. Por isso que eu tenho certeza que hoje a situação do Lula é completamente diferente aqui no Acre. E a campanha começa a ter um grande debate, e eu tenho certeza que no dia 29 de outubro vai ser um dia muito importante para o Acre, porque vai decidir como serão os próximos 4 anos. Porque uma coisa é governar com o Lula, outra coisa é governar sem o Lula, é muito diferente. Tanto que nós fizemos um plano de governo, que envolveu uns 4 mil pessoas nesse debate, né? Fizemos um plano denso, 250 páginas de plano de governo, mas todo ele foi feito pensando no Lula presidente. Claro. Sem o Lula, esse plano tem que ser refeito, né? Reavaliado. E eu não gostaria que esse plano fosse reavaliado, porque é um plano ousado. É um plano que mantém o mesmo ritmo que a gente vem trazendo até aqui nesses 8 anos. E a gente consegue avançar naquilo que não pôde, porque a gente tinha uma dívida do passado muito grande. Os anos 80 e os anos 90 foram ruins para o Acre, né? E a gente entrou em janeiro de 99 com Jorge Viana liderando uma grande mudança no Acre. A gente quer continuar essas mudanças. E agora que a economia começa a andar, o Acre começa a vislumbrar um desenvolvimento econômico, nesses próximos 4 anos, o meu desejo é que a gente possa garantir o que a gente falou no programa de governo, oportunidade para todos. Porque crescer para poucos não adianta. A gente tem que fazer com que o Estado se desenvolva e que todos possam ter uma vida melhor, uma vida mais digna. Nessas conversas, Minho, se pode perceber nessas discussões que estão sendo feitas, nessa volta, nesse caminho de volta que vocês estão fazendo pelo Acre, dá para sentir esse maior envolvimento com as ações do governo federal, que as pessoas sentirem a importância disso, a importância de ter um governo aqui linkado com o governo federal? Dá sim. E não só o Acre. Eu estava vendo hoje que a aprovação do governo Lula aumentou muito. Porque o governo Lula, ele trabalhou, pode parecer que não, mas ele trabalhou de maneira muito discreta e fez muito. Então, durante esse período do governo Lula, esses quase 4 anos, se fez muito mais do que os 8 anos do Fernando Henrique Cardoso. Mas nunca se fez essa comparação. O presidente Lula nunca teve oportunidade de mostrar o que estava fazendo. Espaços limitados de diálogo. Com a campanha eleitoral, o presidente pôde comparar o governo dele e o governo do PSDB. E nessa comparação, a diferença é muito grande. E o Lula não teve nem 4 anos, teve menos de 4 anos. E o governo Fernando Henrique teve 8 anos. Nessa comparação, o governo federal fez muito, muito mesmo. E para mim o mais importante foi a redução da pobreza. Porque em 20 anos, nos anos 80 e nos anos 90, o Brasil reduziu a pobreza em 3%. Só 3% a gente conseguiu reduzir os índices de pobreza no Brasil, né, de pobreza extrema. Né, ou seja, o número de miseráveis no Brasil só caiu 3% em 20 anos. No governo Lula, esse número caiu 19%. Mais de 19%, quase 20%. Nós tivemos uma queda num período de menos de 4 anos. Então, essa comparação tem sido muito importante para o eleitor perceber a diferença desses 4 anos do Lula, menos de 4 anos, e os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso. Então, eu acho que o bordão da campanha que diz "deixa o homem trabalhar", eu acho que ele é muito adequado, né? O governo está dando certo, as coisas estão dando bem, então deixa o homem trabalhar. Vamos ter os 8 anos do Lula para que o Brasil possa crescer e para que a gente possa ter mais justiça social. E eu acho, então, que o eleitor acreano, para concluir, o eleitor acreano, então, ele está percebendo muito que o Acre recebia do governo federal antes do presidente Lula era uma coisa. Depois do presidente Lula passou a ser essa coisa multiplicada por muitos. Eu tenho alguns números.
Por exemplo, quando a gente assumiu o governo em janeiro de 99, o dinheiro que entrava do governo federal de maneira voluntária, não aquele que é vinculado constitucionalmente, era de 18 milhões por ano. A média era 18 milhões por ano. Hoje nós temos uma média dos 8 anos de 100 milhões por ano. Sendo que no governo Lula, a gente vai fechar o ano com 170 milhões no único ano. Então a gente saiu de 18 para 170 milhões de repasse do governo federal por Acre. Por isso que a gente vê esse trabalho acelerado do governo do Estado, porque tem recurso nosso e tem recurso do governo federal em parceria. O Brasil tem essa organização de municípios, Estado e governo federal. Não é à toa, cada um tem um papel a cumprir, mas tem que ser um papel articulado, em parceria. Para o Acre, que é um Estado pobre, que não tem autonomia financeira, essa parceria é muito mais importante. Então, para mim, imaginar os 4 anos sem o presidente Lula é imaginar que eu vou chegar em Brasília e vou ter que bater nas portas. E elas podem não se abrir. Com Lula, eu não preciso bater nas portas, que as portas vão estar abertas. Porque lá é um amigo nosso, amigo meu, do Jorge, da Marina, do Tião, é amigo do Acre. E ele conhece o Acre, ele conhece a maioria dos municípios do Acre. Ele vem ao Acre desde os anos 80. Então, quase 30 anos que o Lula tem uma relação com o Acre e com o nosso movimento. Agora, Binho, falando nisso, a Frente Popular organizou ontem uma grande passeata pró-Lula. E diante dessa avaliação, dessa possibilidade melhor de conversa, é possível reverter essa votação que o presidente Lula teve no Acre? Vocês estão otimistas em relação a isso? Eu estou muito otimista. Eu só não fico de salto alto, eu só não fico numa de já ganhou, né? Mas eu tenho certeza que aquela ferradura que a gente fez entre as duas pontes é o sinal de boa sorte, né? Eu acho que a gente vai ter muita sorte, o povo do Acre vai ter muita sorte nos próximos 4 anos, principalmente com o Lula presidente. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que o povo acreano vai ser muito grato, vai num sinal de gratidão ao governador Jorge Viana, ao presidente Lula, por esse período todo em que o Acre progrediu e que o povo acreano vai dizer, nós queremos continuar assim. A gente quer continuar tendo um presidente amigo nosso, a gente quer continuar tendo um presidente que olhe o Brasil como um todo. Não um presidente de um só estado, ou presidente de uma região no máximo, mas um presidente dos 27 estados brasileiros. Especialmente um presidente que possa olhar os estados com a preocupação com a equidade, ou seja, dar mais para quem tem menos. Um estado pobre como o Acre, ele precisa de um apoio maior. E ele vem tendo um apoio maior. Se a gente tem um outro presidente que só se preocupa com a elite paulista, que só se preocupa com uma região do país, certamente o Norte e o Nordeste não terão o mesmo apoio. Eu quero acrescentar uma informação. Por exemplo, o secretário da Fazenda do Alckmin, no governo de São Paulo, cotado para ser ministro, ele falou que no eventual governo Alckmin deve ser feito um corte de 60 bilhões de reais no orçamento. Isso pode parecer pouco para um orçamento de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Mas a Folha de São Paulo mostra que 60 bilhões de reais no orçamento é muita coisa. Quem está falando isso não sou eu, é a Folha de São Paulo. Ela mostra que, segundo a previsão desse corte de 60 bilhões, fica uma situação muito complicada. Porque tirando tudo que é gasto fixo do governo federal, tirando folha de pagamento, tirando empréstimos, tirando os investimentos necessários que o Brasil necessita, sobra para o presidente distribuir de maneira espontânea, livremente, 90 bilhões de reais. Se sobram 90 bilhões de reais e ele vai fazer um corte de 60 bilhões de reais, significa um corte de 2/3 desse orçamento. Nessa situação, você acha que o Acre vai ter recurso? De maneira nenhuma. Nem o Acre, nem o Norte, nem o Nordeste. Os estados pobres não terão essa transferência espontânea de recursos que tem hoje. Para mim, essa transferência de recursos é extremamente necessária para que a gente tenha um país mais justo. Porque nós temos um país rico e um país pobre. Nós não podemos ter um país assim. A gente precisa ter um país em que as condições sejam iguais, ou pelo menos próximas. E o governo Lula tem trabalhado muito. Conseguiu melhorar a situação do Norte, do Nordeste. Tem sido uma marca do governo Lula a descentralização de recursos. Exatamente. Tanto foi que a região Norte e Nordeste, as regiões Norte e Nordeste, elas bateram recordes no quesito vendas. O comércio nessas regiões cresceu muito mais do que nas regiões do centro-sul do país, porque elas estavam adormecidos. E a injeção de recursos, os recursos do Bolsa Família também, porque faz com que as pessoas que não têm nenhum poder aquisitivo passem a ter poder de compra, melhore o comércio, melhore a economia. Municípios nossos como Jordão,
Eu estive lá agora, estão construindo prédios de 2 pisos, prédios de comércio no Jordão. Né? Por quê? Porque existe uma economia que se movimenta, graças também aos programas sociais, que fez uma grande distribuição de renda. Não é nada, não é nada. No Acre são 55 mil pessoas que recebem no mínimo R$60 por mês e isso circula no comércio. Então, nós temos aí pela frente uma possibilidade de o Acre continuar crescendo. E isso depende da gente votar no Lula para que a gente continue o Acre tendo essa perspectiva que teve até aqui. E nós vamos fazer um rápido intervalo, mas vamos continuar o papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o governador eleito Binho Marques. Binho, o governador Jorge Viana já declarou que uma transição é necessária, mesmo diante de uma situação aí de um governo eleito que vai garantir a continuidade desse projeto de desenvolvimento. Isso já está sendo pensado? Olha, primeiro eu vou falar sobre a transição. Ela realmente é muito importante. O governador Jorge Viana, quando falou isso, falou com grande conhecimento de causa. Ele foi prefeito de Rio Branco, foi governador por 2 períodos. E mesmo quando ele foi reeleito, ele fez uma transição dele para ele mesmo. Porque ele sabe que 8 anos de governo causam desgaste. Claro. E a gente precisa estar sempre ajustando o governo. Antigamente as coisas quase não mudavam. Nos anos 50, nos anos 60, você montava estruturas de secretarias que seriam as mesmas durante décadas. Hoje, todo governo que muda também secretarias, muda configuração, tudo é mais volátil no mundo de hoje. E o governador Jorge Viana, quando foi reeleito, a primeira coisa que ele fez depois da eleição do primeiro turno foi me chamar e pedir que eu reunisse as pessoas para que a gente pudesse fazer uma grande mudança no governo dele mesmo. Ele me disse assim, olha, dizem que time que está ganhando não se mexe, mas nós vamos mexer. E vamos mexer muito. E foi o que aconteceu. E uma decisão acertada. Acertadíssima. Né? Tanto que o primeiro tinha sido bom e o segundo foi melhor ainda. Né? Então, isso é extremamente importante. E singular, né? Porque geralmente o segundo mandato... É uma decadência. Normalmente é uma decadência. Todos os governadores que passaram por 2 mandatos não conseguiram fazer sucessores. É a primeira vez que o PT faz 3 governos. E é a primeira vez na história do Acre também. É a primeira vez na história do Acre que o mesmo partido vai ficar 3 governos seguidos. Então isso é graças a uma habilidade, não só política, mas uma habilidade de gestão, uma habilidade administrativa que o governador Jorge Viana tem. E a gente aprendeu muito com ele. Certamente agora nós vamos ter que fazer também uma nova transição, mesmo sendo o mesmo governo, mesmo a gente assumir como um governo de continuidade, mas a gente assumiu a continuidade das mudanças. Nós estamos mudando desde janeiro de 99, então a gente quer continuar mudando. A gente não quer se estabelecer no governo e envelhecer no governo. Nós queremos estar sempre renovando. E certamente nós vamos fazer grandes mudanças, sim. Mas ainda não é momento de pensar nisso. Eu ainda não tive tempo para pensar nisso, porque agora é só a campanha do Lula. Eu estou na campanha do Lula esse período todo. Depois do dia 29, aí eu vou descansar uns 10 dias, uma semana, 10 dias, 15 dias. E no retorno é que a gente vai começar a desenhar um novo momento. Porque é um novo momento, né? Também a gente tem que desenhar um governo com Lula, outro governo sem o Lula. Eu espero que seja com Lula, porque aí as coisas são mais fáceis. Se o governo for sem um Lula, a gente tem que desenhar uma situação completamente delicada, complicada. Então não adianta mexer em nada agora, pensar em nada agora antes das eleições. Primeiro é passar essa fase do segundo turno, consolida o presidente Lula como nosso presidente, aí a gente vai pensar em projetos bem ousados, muito interessantes para o Acre. Agora, considerando um segundo governo Lula, e pensando no governo Binho Marques, quais as parcerias que você acha que devem ser intensificadas e quais as novas que devem ser criadas para marcar esse novo momento do Acre? Olha, o programa do presidente Lula é muito parecido com o nosso. Né? O nosso programa dizia assim, desenvolvimento com oportunidade para todos. O governo Lula, ele colocou 3 prioridades. Uma foi o desenvolvimento econômico, acelerar o desenvolvimento econômico. Essa é a prioridade número 1. Né? O Brasil está com um crescimento pequeno, conseguiu garantir a estabilidade, mas está com um crescimento econômico pequeno. O presidente Lula está
decidido a acelerar esse processo de desenvolvimento econômico. O segundo é fazer o desenvolvimento econômico com inclusão social. Então ele vai continuar com os programas Bolsa Família e vai fazer com que, assim como o nosso, a população tenha mais oportunidades, para que a gente possa espalhar esse desenvolvimento pelo Brasil todo. Quando eu falo que ele é o presidente dos brasileiros e não só de uma região, não é só dos paulistas, é por isso, porque ele quer um desenvolvimento que esteja espalhado. Então são 2 objetivos. E o terceiro, que ele colocou como prioridade absoluta, foi a educação. Então a educação é prioridade do presidente Lula. E a gente que priorizou a educação nesses 8 anos, nós com certeza vamos continuar priorizando nos próximos 4. Eu vejo então que com o governo Lula, as possibilidades de trabalho em parceria são muito grandes, porque a gente quer desenvolver o Acre economicamente. Nós queremos chegar em 2010 com um novo censo, o censo que acontece a cada 10 anos, marcando o Acre numa grande evolução nos indicadores sociais. E a gente fazer isso com um governo federal, que se preocupa com os indicadores sociais, para nós é muito interessante. Então eu vejo que nós vamos, se eu posso adiantar alguma coisa, eu posso adiantar que nós vamos nos preocupar muito com a saúde das crianças, a saúde das mulheres, com a educação infantil. Nós vamos nos preocupar muito com as oportunidades de trabalho para os jovens, com a formação profissional dos jovens e com continuar as grandes obras, né? Concluir a BR-364 com a ajuda do presidente Lula, que colocou no seu plano de governo, que são 500 milhões de reais. Certamente, se não for o Lula, a gente não vai ter esse recurso. E a gente não vai poder concluir a BR-364 com recurso só do governo do Estado, né? Então eu vejo que nós temos milhares de possibilidades com o governo Lula. E entre elas eu queria destacar essas, né? Que a educação, o governo Lula criou o ProJovem, o governo Lula criou o ProUni também, que levou mais jovens para a universidade. O mesmo que nós fizemos aqui. Se a gente casa esses programas, que ainda não são bem casados, criando um ProUni estadual, a gente pode avançar muito no sentido de o Acre bater no peito e dizer aqui é o lugar onde tem o maior número de jovens fazendo, proporcionalmente, lógico, fazendo um curso superior. A gente pode bater no peito e dizer, aqui no Acre a gente reduziu drasticamente a mortalidade infantil. A gente quer bater no peito e dizer, aqui no Acre a gente conseguiu um desenvolvimento econômico sustentável, a gente está caminhando para ter uma indústria limpa, que empregue as pessoas, mas que não cause desequilíbrio para o desenvolvimento das futuras gerações. Agora, você já declarou que esse período é um período de investimento na área social. Claro, as grandes obras não vão parar, óbvio, elas são necessárias, inclusive por esse aquecimento da economia, mas é uma possibilidade, há uma possibilidade agora, depois de toda essa organização do Estado, de se chegar mais próximo ao cidadão, à pessoa. Quais as prioridades para essas áreas sociais? Nesse período do nosso governo, nesses 8 anos, o governador Jorge Ana fez aquilo que tinha que ser feito com urgência, que era trabalhar a macroeconomia, trabalhar os macroprojetos, trabalhar as vias-troncos, as BRs, que não tinha BR, né? Então ele trabalhou muito dos ramais. A gente trabalhou 5 mil quilômetros por ano, tem 8 mil quilômetros de ramal, certamente em breve a gente vai ter 9 mil quilômetros de ramais, né? E aí ele trabalhou naquilo que era essencial para que a gente pudesse ter um desenvolvimento econômico. Recuperou o Parque Industrial aqui de Rio Branco, o Distrito Industrial, criou um novo Parque Industrial, está investindo para que a gente tenha um Parque Industrial em Cruzeiro do Sul. Tudo isso foi feito nesses 8 anos, o macro, né? Agora a gente vai trabalhar no micro. Então o governador Jorge Ana fez aquilo que tinha que ser feito no sentido de fazer as centenas de grandes obras. Então nós vamos agora trabalhar as milhares de pequenas obras. Então essa é a diferença, que não é uma diferença de oposição, mas é uma diferença complementar. A gente não poderia prometer isso agora se não tivesse sido feito o que nós fizemos nesses 8 anos. Então o governador Jorge Ana liderou um processo que não podia ser interrompido aqui. Por isso que ele se empenhou tanto por essa campanha. E é preciso considerar como ele recebeu o Estado. Exatamente. Então ele recebeu um Estado destruído, ele primeiro organizou a casa nos 4 anos, nos outros 4 anos ele investiu nas grandes obras para criar uma infraestrutura para o desenvolvimento. Então a infraestrutura para o desenvolvimento foi criada. Agora nós temos que trabalhar microeconomia para que esse desenvolvimento seja para todos. Então ela tem que sair desde a produção primária e chegar até ao beneficiamento industrial, criando um grande valor agregado aos produtos daqui do Acre, para que a gente possa ter uma distribuição de renda na criação de cadeias produtivas em todo o Acre. Então eu vejo que a grande marca dessa parceria nesse momento, o que a gente poderia marcar de chegar mais na casa das pessoas, como você falou,
é trabalhar com as comunidades. Então, a marca desse governo, nos próximos 4 anos, é o desenvolvimento comunitário. Tanto é que eu prometi em campanha, e vou cumprir agora, na transição, fazer a nossa reunião, assim que definir o secretariado, nós vamos fazer a nossa reunião lá na Foz do Breu. Vou levar todos os secretários para a Foz do Breu, lá no município de Taumaturgo, no Alto Juruá, para que a gente possa lá conhecer o que é uma comunidade que funciona bem. A comunidade do Foz do Breu funciona bem. Lá tem um posto de saúde que funciona, tem um médico, as crianças têm acesso à educação infantil, tem uma boa escola, as crianças lá cantam um hino nacional com muito orgulho, estão bonitas, limpas, com farda, bem alimentadas. Na Foz do Breu eles estão produzindo farinha com qualidade para exportação. Então é uma comunidade que vive bem, tem um outro patamar de vida. Mas em compensação, nós ainda temos muitas comunidades que não vivem bem. Nós queremos pegar esses exemplos e fazer com que ele seja para todos. Por isso a gente vai pegar a equipe do governo, para que ele não fique preso aqui em Rio Branco, levar para Foz do Breu e também para começar o governo lá pelo Juruá, para que a gente possa melhorar essa integração do Estado. E a educação? Na nossa última conversa aqui no programa, você disse que os avanços foram tantos que nós agora esbarramos naquela equação 80-20, né? Verdade. Quer dizer, muitas vezes é mais fácil chegar a 80, 80, né? Sair do nada para chegar a 80 do que fazer... Sair de 80 para chegar a 100. Fechar os últimos 20, né? Exatamente. Os 20% finais. Mas e aí? Podemos pensar em quebrar essa lógica, essa equação e avançar mais? Aliás, não tem coisa melhor do mundo do que desafio, né? Então, esse é um desafio muito grande. Foi um desafio, a educação está destruída. Como é que a gente vai sair do último lugar? Então, foi um desafio chegar em 11º lugar e a gente venceu. Agora o desafio é brigar pelas primeiras colocações. Outro dia estava na Tribuna, no jornal Tribuna, dizendo que o Acre já está entre os 10 estados em redução do analfabetismo infantil, né? Então isso é um grande avanço. E mesmo o analfabetismo adulto, os maiores de 15 anos, o Acre estava entre os últimos também. Agora a gente superou todos os estados do Nordeste. Só que ainda estamos em último entre os estados do Norte, porque a nossa situação geográfica é a mais complicada e tem uma população indígena muito grande, dispersa. Mas o desafio é sempre bom. O desafio na educação agora é enfrentar os estados que estão mais avançados na educação. E o que nós vamos fazer? A gente está trabalhando muito, e a gente vai discutir com a categoria de professores, com os diretores de escola, ter um material na mão do professor que seja um material bom, um material que o professor não se sinta tão angustiado como se sente hoje, diante de uma turma grande, com grandes dificuldades, com material ruim, com dificuldades. Nós queremos que o professor tenha um bom material, que seja bom para dar aula e que seja interessante para o aluno também, atrativo para o aluno. Um material para ser manipulado na sala de aula. Porque a gente melhorou o entorno, melhorou a escola, melhorou a formação do professor, melhorou o salário dos professores. Agora é o momento da gente entrar na sala de aula e fazer com que ali se tenha uma aula muito interessante, criativa, e que o nosso aluno amanheça o dia doido para ir para a escola. Né? Porque ele amanhece o dia querendo ir brincar, querendo ir para a rua. Então a escola não pode ser um lugar de martírio, a escola tem que ser um lugar agradável, ela já é bonita, ela já tem bons professores. Agora tem que ser um lugar interessante também, instigante como é a vida. Porque às vezes a educação anda mais devagar do que a vida, a escola anda mais devagar do que a vida é mais veloz hoje em dia. Nós queremos agora que a nossa escola também seja veloz. Esse é um desafio grande, porque não existe isso no Brasil. O Brasil não está fazendo isso. Se o Acre fizer isso, aí é a nossa chance de brigar pelas primeiras colocações. E onde entraria a parceria aí com o governo federal? A parceria com o governo federal na educação é uma parceria mais difícil, porque os desafios do governo federal são muito grandes e são desafios, que eu diria, desafios de quebrar pedreira ainda. A educação no Brasil é muito ruim. A educação do Brasil é uma das piores do mundo. Então o Ministério da Educação, ele pôde nos ajudar muito no começo da nossa jornada. Só que o Acre, ele saltou muito, ele andou muito. Então eu diria que a parceria com o Ministério da Educação, ela vai ser talvez de financiamento. Mas os projetos que nós estamos fazendo aqui, eles já são muito ousados. Para fazer o que a gente fez aqui, eu conheci projetos na Europa, na Inglaterra, na França, no Chile, na Colômbia. E a gente acabou realizando coisas aqui que não acontece em nenhum estado do Brasil. A gente realizou no Acre. Daqui para frente, são novidades que o Brasil ainda não está, talvez, enfrentando. Então, a parceria com o Ministério da Educação, em termos de assessoria, não será muito. Talvez ajuda financeira. A gente vai precisar muito de ajuda financeira do Ministério para que a gente possa realizar os nossos sonhos. Eu acho que a melhor parceria que a gente pode fazer com o Ministério da Educação é no livro didático. Se o livro didático ele transfere para as escolas, eles passarem dinheiro para a gente
a gente pode fazer um material didático melhor do que o que se usa hoje. Agora, Binho, na área de gestão, que eu sei que você gosta, com essa boa base de apoio, com esses novos servidores que estão entrando via concurso, com esse Estado organizado, que é uma herança muito positiva, que vem aí do trabalho do governador Jorge Viana, nós podemos pensar numa máquina pública mais ágil, mais moderna? Com certeza. O governador Jorge Viana começou esse trabalho, tanto que realizou esses concursos. A ideia do governador Jorge Viana de fazer esse concurso foi começar a profissionalizar a gestão pública. Porque não pode ter uma gestão pública que mude a cada mudança de governador. Então é preciso ter uma política de Estado e não de governo. Esse passo dos concursos, o governador contratou, nesse período, mais de 5 mil pessoas. E nos últimos anos, foram 3 mil pessoas só nos últimos anos. Então, mudando a configuração do Estado, tendo pessoal de carreira, para que nós pudéssemos diminuir o número de cargos e aumentar o número de pessoas com carreira, com concurso dentro da máquina de governo. Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é investir muito na formação desses funcionários. Do mesmo jeito que a gente fez na Secretaria de Educação, concurso superior para professores, concurso técnico para os funcionários, a gente vai fazer isso em todas as áreas do governo. Muitos programas de capacitação, de atualização, e também a gente pretende formatizar muito a gestão pública. Podemos até pensar também nesses 4 anos, construir uma sede de governo, que até hoje a gente não tem. O palácio foi destruído em governos passados, o governador recuperou e improvisou uma sede de governo na antiga residência do governador. Nós precisamos de uma sede de governo que não seja um palácio, mas seja uma sede moderna, administrativa, que possa ajudar na gestão pública, que possa agilizar a gestão, que possa dar mais autonomia aos municípios, mais autonomia aos órgãos de governo, mas uma autonomia com responsabilidade. Para que isso aconteça, nós precisamos trabalhar com metas, definir metas, estabelecer metas, dar autonomia e cobrar a execução das metas. Não realizou, tem que chamar atenção, tem que corrigir e tem que substituir se não realizou as metas. E se não foi por erro, seguir adiante, corrigir, atualizar o plano. Nós temos que trabalhar com planejamento estratégico como a gente vem trabalhando esse período todo. Então, com certeza, essa é uma área que vai avançar muito. Nós queremos padronizar os procedimentos. Cada secretaria tem diferenças de procedimentos, fruto de uma máquina que foi destruída ao longo dos anos 80 e 90. Então, o governador começou isso e a gente quer dar continuidade a esse trabalho de padronização, de estabelecimento de normas, de regras mais bem definidas, não só para o servidor, mas regras definidas para o cidadão. Porque o cidadão chega para pegar uma informação e lá ele pode ser maltratado. A gente quer que o cidadão seja muito bem tratado. Ainda temos casos de maus tratos entre os órgãos públicos, a gente quer melhorar isso, a gente agora tem toda a condição da população ser muito bem atendida em todos os órgãos, tanto na escola, como numa delegacia, como numa unidade de saúde, a população tem que ser muito bem atendida. Então a nossa prioridade é que a população seja bem atendida, seja acolhida com muito carinho, com muito amor pelos nossos servidores. Eu tenho certeza que os nossos servidores estão ansiosos para dar continuidade a esse trabalho, porque eles querem vestir a camisa, eles querem que o Estado melhore, porque também melhora a sua realização profissional. Agora, Binho, para fechar nossa conversa, diante do desafio de fazer, imaginando dezembro de 2010, qual é a sua expectativa para o Acre no final da sua gestão? Olha, a minha expectativa para o Acre e também para o Brasil é que o Brasil possa continuar crescendo, que cresça mais do que é o que o presidente Lula está apostando. Se o Brasil crescer mais, o Acre vai ter mais recursos. O crescimento do Acre depende do crescimento econômico do Brasil também. Não basta só o nosso esforço aqui. A gente precisa ter o crescimento econômico do Brasil. O presidente Lula reduziu as taxas de juros, derrubou a inflação, para que o Brasil possa crescer mais. E eu tenho certeza que o Brasil vai crescer mais ainda. Isso acontecendo, nos próximos 4 anos, a economia do Acre vai continuar nesse ritmo de crescimento. Então nós tivemos, nesse período de 8 anos, muitas oportunidades de trabalho, de emprego, fora do setor público, com as empresas duplicando, triplicando e até quintuplicando. Eu vi alguns lugares que quintuplicaram o número de funcionários, né? Se a gente for olhar a rede de supermercados, se a gente ver o setor hoteleiro, foi um crescimento estupendo, sem contar as indústrias que estão se instalando no Acre, né? Até baterias Moura estão querendo se instalar no Acre, fábrica de guitarras Hering. Então nós temos toda uma possibilidade no Acre
de criar um grande desenvolvimento econômico com oportunidade de trabalho e de emprego para as pessoas até fora do governo, né? E esse é o meu sonho, que a gente chegue em 2010 com o Acre e com o Brasil num crescimento acelerado. E o meu sonho é que, feito o censo de 2010, a gente vai ter uma nova apuração do Índice de Desenvolvimento Humano. E eu quero que o Acre seja o estado que mais cresceu nessa década. Somando os dois governos georgianos com o nosso governo, meu sonho é que o Acre, com a ajuda do presidente Lula, com a ajuda do senador Tião Viana, senador mais bem votado da República, graças a Deus, nosso senador Cibar Machado, nossa ministra Marina Silva, nossa bancada estadual e federal, que a gente consiga trazer um grande desenvolvimento para o Acre. Com certeza, vamos avançar mais na saúde, vamos avançar mais na produção rural, vamos melhorar os ramais, vamos modernizar a produção agrícola do estado. Então, em 2010, o meu sonho é que a gente esteja no outro patamar e eu volte a esse programa, talvez com outro cenário, para dizer os acreanos são vencedores, nós conseguimos. Binho, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Obrigado. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia, boa noite e até a próxima.